sou José Norberto Fresh, editor de cultura do Destaque, e a gente vai falar com Fernando Azevedo. Fernando é especialista em internet, defensor de vítimas de cyberbullying, um hacker ético. Prazer estar aqui na Destaque. Nós tivemos dois casos recentes de fake news. Um envolvia a morte do Sylvester Stallone, que ganhou inclusive vários motivos, várias causas dessa morte. O outro é um suposto vídeo íntimo de um apresentador de TV. Tudo falso. Eu pergunto, estamos vivendo um crescendo de fake news, e o que um cenário de falso jornalismo desse pode gerar? Verdade, a gente tem visto o crescimento de notícias falsas na internet, e eu acho que a longo prazo o veículo que propaga fake news, que faz ou propaga fake news, tanto o veículo jornalístico quanto também as contas sociais que fazem isso, elas acabam se queimando porque elas estão colocando a reputação delas em risco, e as pessoas que leem as notícias, elas também compartilham com os amigos, com os colegas, e elas também colocam a reputação delas próprias em risco. Então eu acredito que a longo prazo esse problema vai ser resolvido. As empresas que querem ficar a longo prazo no mercado vão tomar esse cuidado de saber o limite entre a divulgação de uma notícia viral e falsa. O grande problema acontece quando tem algum acontecimento recente na sociedade. Eleição, campeonato, um exemplo recente, intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, Carnaval no Brasil. E aí, nesses poucos eventos, pode surgir uma notícia falsa, e aí não existe nem o tempo de alguém poder averiguar a veracidade daquela notícia. E ela pode viralizar muito rápido, perder o controle. Um bom jornalista sabe que a boa apuração resulta numa melhor reportagem, mas mesmo assim às vezes cai numa fake news. Qual o seu conselho para evitar que isso aconteça? Qualquer jornalista que se preocupa com a própria reputação dele e com a reputação do meio que ele representa, ele precisa averiguar as notícias primeiro, antes de publicar. Teve um caso recente, não exatamente de fake news, mas próximo. O cantor Phil Collins foi detido no aeroporto por um problema burocrático. Foi divulgado que ele não tinha visto, que era, enfim, mas era falta de conhecimento de uma lei. Uma má apuração de jornalistas, mas deu toda essa confusão. Dá para considerar isso, no atual cenário, uma variante de fake news? Pois é, o fato realmente aconteceu. O grande problema é que as pessoas começam a trabalhar uma das variedades de viralidade, que é o ultrajante. Que ele ficou preso por algum problema, talvez droga, talvez ele fez uma coisa errada, e na verdade não foi isso. O repórter que se preocupa com a sua reputação, ele tem que levar isso em consideração. Olha, nós temos essa notícia, estamos averiguando o que aconteceu, e depois, assim que ele consegue entender o que aconteceu, ele vai e explica, olha, aconteceu isso, na verdade foi isso. Ele precisa ter esse controle. Na sua opinião, qual seria a motivação para alguém criar fake news? Eu acho que são três principais. O primeiro é dinheiro, o segundo é poder e o terceiro é fama pessoal. Mas eu acho que na grande maioria das vezes é o dinheiro, porque geralmente a pessoa quer cliques no site dela para vender propaganda, vender produtos, vender serviços, ou ela quer aumentar o número de seguidores, o número de interação, para poder mostrar isso para o anunciante. Olha, eu tenho não sei quantos mil seguidores, todo post que eu faço as pessoas interagem muito com o meu post, então ela pode ficar trabalhando isso para ganhar dinheiro. O problema é que, como eu já falei, em eventos assim também existe esse negócio de controle de poder, de tentar derrubar o opositor numa competição, seja eleição, seja competição de escala de carnaval. Toda vez que tem uma disputa, pode ter esse uso de fake news para derrubar um opositor. Há algum tipo de dispositivo ou software
que ajude a identificar uma fake news ou a atuação de robôs? Geralmente o texto, quando é escrito por robôs, ele não é perfeito ainda. Ainda tem algumas falhas. Então, tá chegando lá, tá melhorando, mas eu acho que você não consegue detectar um texto só lendo, você consegue ver o texto que ele é meio automático. Quando o trabalho é no Google, para ranquear um link no Google, o que acontece é que as pessoas começam a usar software para criar backlinks. E aí você consegue ver os backlinks que foram criados e você vai identificar pela velocidade, pela qualidade dos backlinks que foram feitos por software. Nas redes sociais, você vai notar as contas falsas de duas maneiras. Primeiro, a velocidade que é postada a informação, muito rápido. A velocidade que é feita as curtidas, também é humanamente impossível. Curte muito, compartilha muito, sem parar. E o que as redes sociais fazem para detectar uma conta falsa, elas tentam fazer uma nova confirmação, tipo, como fosse um CAPTCHA, para poder confirmar a humanidade daquela conta, ou então pedir mais uma confirmação por e-mail. E eles também começam a observar o número de reclamações de pessoas reportando problema com aquela conta, então eles acabam desativando aquela conta. Um colega me disse que se você desconfiar que um perfil é robô, você digita o nome desse perfil trocando uma letra, por exemplo, e a busca não identifica, ou se não responder, está identificado que é robô. Isso procede? É uma maneira de identificar um robô? Eu acredito que não, porque os softwares que eu já vi de criação de conta, eles simulam uma ação manual no navegador. Então eles abrem o navegador, navegam na rede social, inserem um e-mail, uma senha, criam a conta, voltam na caixa de e-mail deles, confirmam a criação daquela conta, entram na rede social e começam um trabalho de postar, compartilhar, curtir. Então é como se fosse uma conta, só que o processo de criação da conta que foi automatizado por um software. E aí que está. Geralmente, quando a rede social, um site quer confirmar se aquela conta realmente é humana, ele tenta uma segunda confirmação, como se fosse um CAPTCHA, ou ele tenta uma segunda confirmação por e-mail. E aí o software que criou aquela conta, ele já não está mais acompanhando aquele e-mail. E aí não tem resposta. Ou então, quando um CAPTCHA é apresentado, o software já não sabe mais o que fazer, porque ele está instruído de entrar e postar. Ele já acha que a conta já foi verificada. Então, se você pede para a conta ser verificada novamente, ele geralmente falha. Você acredita que por ser ano de eleições, a criação de fake news será muito mais intensa? Ou o cuidado para a verificação de se é fake news ou não vai dar uma coibida nisso? Eu acredito que se o Donald Trump, o presidente americano, ele já reclamava de fake news em 2016, e eu trabalhei na campanha com o Jeb Bush, então acho que 2018 vai continuar, vai ser o mesmo problema. Acho que a partir de agora vai ser todo ano qualquer disputa vai ter esse problema de fake news. E a maneira de tratar isso de forma eficaz é ter uma empresa de marketing digital que monitora o nome, monitora os hashtags, monitora as palavras da pessoa ou da empresa, e assim que recebe uma notícia falsa, ela já começa o trabalho de fazer o report, de reportar a notícia como falsa. Ele pede a sua base de fãs, sua base de seguidores que também faça o mesmo, usa a sua rede social para esclarecer logo o fato e avisar que existe uma notícia falsa, e ainda entra com as ações legais contra aquele que iniciou a notícia.